Esse episódio inteiro é sobre uma coisa só, soberba. E de como ela não só precede a queda, como também cega todo mundo para os sinais que estavam ali o tempo inteiro. Cole não viu, Ormond também não, e Rhaenyra talvez tenha sido a que menos viu. Fala, maratonistas, eu sou Iago e, meu amigo, se tem uma imagem mais linda pra soberba do que Cole tomando 3 flechadas na fuça, eu simplesmente desconheço. HBO, minha linda, eu não tenho como lhe agradecer, que eu tava contando as horas pra esse homem de arrasta e você me entregou esse presente num domingo de noite logo no início do episódio. Meu Deus, que coisa perfeita. Eu já tava cansado dessa hipocrisia de Cole, de dizer que ele era um cavaleiro com princípios, de que ele era um cara assim, e que ele era assado, que iam fazer canções sobre ele porque ele ia ajudar a decidir uma guerra, e que se ele morrer tava tudo bem porque ele era um cavaleiro. Meu amigo, a hipocrisia do ser humano chega a um ponto que é simplesmente absurdo. O cara queria virar canção e virou alvo. Eu simplesmente achei fenomenal. É claro que, por que eu falei sobre a questão de soberba, dele não ter percebido e de como isso cegou ele? Porque na verdade assim, ele tava com a cabeça tão focada de que ele era um cavaleiro, de que ele tava fazendo tudo por um bem maior, pelo lado certo da história, etc. No momento em que ele, junto com a tropa dele, chega no local ali, onde era o acampamento do Stanley, eles percebem que o acampamento ele meio que foi dizimado, mas tem alguns sinais ali estranhos. Só que aquela coisa soberba dele, de que talvez isso indicasse uma vitória, faz com que ele não perceba que aquilo ali poderia ser uma armadilha à primeira vista. Quando ele pensa em se tocar que talvez seja uma armadilha, a galera levanta, e eu achei essa tática sensacional, a galera levanta e tenta travar ali uma guerra. Obviamente que vaso ruim não quebra, né, gente? Então Cole, ele não ia ir de arrasta assim tão fácil pra uma armadilha dessa. Eu falei pra vocês que Lord Tully, no episódio passado, ele tinha sido o craque do jogo, e aqui mostra a sagacidade desse menino, a malícia que ele tem em ajudar a organizar aí esse tabuleiro a favor dos pretos. Então, o que acontece é que a equipe de Cole consegue ali dizimar aquela primeira galera que tava ali fingindo de morta, mas na verdade isso foi tudo um aperitivo, foi só um chamariz. Depois que eles destroem todo mundo é que eles percebem que na verdade o exército de Cole está cercado, então não tem muito que ele possa fazer. E aí ele meio que percebe isso, só que a soberba dele é tão grande, a cara de pau dele é tão absurda, e mesmo ele cercado, ele chega e diz, bora, vamos, e aí chuplau na cara dele, ó, plau. Só que assim, se a gente acha que é essa soberba de Cole que levou à morte dele, eu acho que o episódio ele começa assim, porque é justamente a espinha dorsal desse episódio. Mostrar que a soberba pode em algum momento levar à morte é um ponto interessante. Só que se a gente fala de Cole enquanto soberba, tem uma pessoa que personifica a soberba como estilo de vida. E sim, eu tô falando de Ormond, que tá lá em Tumbletown. Se vocês lembrarem, nos vídeos passados, eu trouxe em alguns deles sobre como Ormond ele gosta de cartar, de que ele é muito inteligente, de que os Hightowers são muito inteligentes, e até então todas as investidas de Ormond realmente estavam dando certo, e algumas até continuam, e isso só infla cada vez mais o ego dele, né? E isso faz com que ele também não perceba alguns sinais. O que acontece é que ele tá lá em Tumbletown até que chega como se fosse um emissário de Borros Baratheon, para poder jurar lealdade ao novo rei Daeron Targaryen. E aí é importante falar da relação do porquê que isso faz com que Ormond ele baixe a guarda nesse sentido. Essas investidas que Ormond está fazendo lá na Fortaleza Vermelha, da questão do festim de traidores com uma parte dos mantos dourados, a questão de a Rainha dos Bastardos, de saber que tem pessoas que são leais aos verdes dentro da Fortaleza Vermelha. Quando ele faz tudo isso e mesmo assim as grandes casas ainda não foram a Tumbletown, ou então não enviaram cartas dizendo que são leais e que vão dobrar o joelho ao novo rei Daeron Targaryen, ele começa a meio que ver que talvez as coisas não sejam tão fáceis assim. Mas com a chegada do emissário de Borros Baratheon, isso muda tudo, porque a casa Baratheon ela vai jurar lealdade a Daeron Targaryen. E isso seria um ótimo chamariz para que outras casas também jurassem lealdade a Daeron Targaryen, que só enfraqueceria ainda mais o reinado de Rhaenyra. Então para ele foi assim, cara, tudo que eu tô fazendo tá sensacional, eu realmente sou muito inteligente, eu sou o supra-sumo. O mal do esperto é achar que só a mãe dele faz gente esperta, porque essa soberba e essa coisa de se achar extremamente inteligente faz com que ele, assim como Cole, não veja os sinais. Os emissários enviados por Borros Baratheon, eles estão totalmente sujos, totalmente maltrapilhos, fedendo, e isso é um ponto interessante porque, não sei se você se lembra, mas mais cedo na temporada, a Alicent disse que ela não conhece muito Ormond, mas que uma coisa que ela sabe é de que ele é muito sensível
sensível a odores. E isso faz com que ele fique meio nauseado, ele até se afasta um pouco. Mas você vê que ele fica muito tranquilo e deixa isso passar, porque os soldados dizem, a gente veio de uma longa caminhada. Só que, meu amigo, o cara, ele disse que ele era parente do próprio Boros Baratheon. Você sinceramente acha que uma pessoa que é parente de uma pessoa alta na família Baratheon ia chegar todo melado de lama, desgraçado, destruído? Até que Gwaine, irmã de Alicent, ele sabe quem é o primo de Boros Baratheon e ele vê que tem alguma coisa estranha. E aí começa uma briga desenfreada ali e simplesmente a galera que tava ali como os Baratheon vão de arrasta. Isso só mostra o quê? Que se não fosse por Gwaine, a soberba de Ormond teria levado a derrota dele. Então isso já mostra que essa pode ser aí uma grande falha. A falha da armadura de Ormond é justamente isso. Só que essa jogada de infiltrar pessoas como Baratheon, ela não caiu do céu. Ela veio da própria Rhaenyra. E sim, meu amigo, foi uma jogada inteligente? Foi. Só que assim, a soberba de Rhaenyra, ela é um pouco diferente da soberba que a gente viu em Cole e a gente tá vendo em Ormond. O que a gente tá vendo desde que Rhaenyra se entrou no Trono de Ferro é de que ela não sabe governar. Ela tá totalmente perdida. Ela começa a mostrar um lado mais agressivo, um lado mais firme, com um punho mais forte, mas por outro lado, ela ainda faz menções ao próprio Viserys, ao que ele representava. O que fica muito claro pra gente ao longo desses episódios é justamente de que quando ela tenta falar pra impressionar, pra impor algum tipo de respeito, pra que as pessoas olhem pra ela como rainha, ela simplesmente tropeça. Mas no momento que ela para, que ela analisa, que ela calcula, ela consegue fazer uma investida interessante, como foi essa do caso dos Baratheon feito. A gente vê no episódio que, na verdade, ela convocou Boros Baratheon pra corte. Só que aí Boros, ele não envia pessoas pra poder representar ele. E aí ela fica meio puta da vida, com razão, porque como é que a rainha convoca e a pessoa, ela tá no extremo oposto do local onde era pra ela ir? E aí ela solicita a roupa, né, desses enviados de Boros, justamente pra poder fazer com que infiltrados estejam entrando em Tubbleton pra poder tentar dar um fim em Ormond e em Daeron. Nesse episódio, mostra assim, ela ainda não tá preparada, ela ainda tá meio que perdida nas ações, mas ao mesmo tempo, ela está se tornando uma rainha. Ela tá naquele processo de se construir enquanto rainha. Só que enquanto ela tem uma atitude como essa, de ter uma investida de guerra muito boa, a questão política dela é péssima. Ela tá ali sentada, ouvindo as pessoas solicitando as coisas, e a gente vê nesse episódio que o festim de traidores teve um impacto muito grande. O resto dos mantos dourados, eles não têm mais condição de continuar sendo mantos dourados. Não só pela questão do festim de traidores. Os mantos dourados, eles estão trabalhando, eles não estão recebendo soldo. E aí, um dos próprios soldados diz pra Daemon que a rainha solicitou lealdade e eles não têm problema com essa questão. Mas é o fato de justamente eles terem família e de eles precisarem alimentar os familiares. Então os mantos dourados, eles desertam. Nessa questão do reinado dela, ela agora não tem a proteção. Não é à toa que uma das garotas acaba sendo levada por alguns homens. E aí o que Rhaenyra faz é, eu vou acender uma vela pra ela. Então você vê que ela tá, assim, perdida. Ela não entende muito bem como é que ela deve se impor. Então esse contraponto que o episódio traz de mostrar que ela tem umas decisões táticas e políticas interessantes, mas ao mesmo tempo ela não tem essa capacidade de lidar, mostra que a soberba dela, na verdade, é uma soberba de algo que ela sabe que ela não consegue fazer agora no momento, que é ser enxergada como rainha. O foco dela tá tão voltado para que as pessoas enxerguem ela como rainha, que ela tá esquecendo de ser rainha. São essas coisas que fazem com que ela acabe tropeçando também. Por mais que todo esse caos esteja acontecendo, ela acaba descobrindo que quem está grávida é Helaena, porque Helaena e Alicent são resgatadas dos túneis pelos guardas. Ela confronta a Alicent sobre isso, e a Alicent diz que não contou, porque se fosse um homem, ela teria que matar, toda aquela história, né? E a Rhaenyra diz que não é bem a ideia dela, não é o que ela pretende, só que agora ela vai ter que ser mais restrita, ela vai ter que ser mais fechada, porque as duas tinham um certo grau de liberdade. E ela diz que ela não tem intenção em matar o filho de Helaena. A gente se pergunta na internet em relação a qual a relação que Alicent e Rhaenyra tinham e se existe ainda uma possibilidade de reconciliação entre elas duas. E aí Rhaenyra diz pra ela, você é uma Hightower, você dentro do meu reinado, você é considerada uma inimiga. E aí Alicent pergunta a ela, tá, e você me enxerga como? E aí nesse ponto, Rhaenyra poderia dizer assim, vamos esquecer ou então simplesmente sair. E ela disse, não me teste. Como quem diz, tudo tem um limite. A Alicent fica muito preocupada com a questão de Helaena, que a Helaena ela já está apresentando ali sinais de depressão. A Helaena já não tá se alimentando, a Helaena já não tá falando. Então, a Alicent meio que tenta barganhar com Rhaenyra. Ela descobre pela própria Alicent que Aemond, na verdade, ele tá em Harrenhal. Então, quando ela descobre que ele tá em Harrenhal, ela precisa fazer alguma coisa pra poder dar fim de Aemond. E aí, ela tinha a opção de mandar várias espadas, ou seja, vários soldados, pra poder tentar dar fim em Aemond. Só que ela sabe que se ela mandasse muitos soldados, isso
isso iria despertar atenção e Aemond poderia fugir. Então ela decide, vamos mandar um cavalo de Troia. Você vai lá em Harrenhal, mata Aemond, e se você matar Aemond, eu te concedo a você e a Helaena a liberdade. Um momento envolvendo Rhaenyra que é extremamente simbólico, e aí agora que eu entro nas simbologias que eu acho interessantes, e o episódio ele faz questão de mostrar. Se por um lado, nesse episódio, a gente tem a soberba como sendo o precursor da queda, o que causa os deslizes, a gente tem por outro lado o contraponto disso tudo, que são justamente os símbolos que a gente vê no momento que Rhaenyra tá sentada ali no trono, é o momento que ela se corta. E a gente sabe que no livro tem uma passagem dizendo que Rhaenyra se corta no Trono de Ferro, e isso é um presságio de que o trono tá rejeitando ela. Pode ser, a gente pode tentar analisar como sendo isso. Ela tá tão perdida em ser rainha, ela tão mais preocupada em querer que as pessoas achem que ela é uma rainha do que de fato ela ser uma rainha, que faz com que o trono entenda que ela não tá pronta pra governar. Ou a gente também pode analisar da seguinte forma: ela se cortou no mesmo lugar que Viserys se cortou. E aí quando ela se corta, que ela vê a mão sangrando, ela olha pra estátua do próprio Viserys. E ela meio que entra em pânico e foge. Só que o fato dela ter se cortado no mesmo lugar que Viserys e ela ter olhado pra estátua dele e ter entrado em pânico, é justamente isso. É a briga interna que ela tem. Ela tem que ser uma pessoa diferente do pai. E ela, todo momento, ela tenta recorrer a isso, mas não é o que meu pai queria, não é o que meu pai iria fazer. E quando ela se corta, meio que pode ter uma epifania ali do tipo assim, eu tô tentando ser meu pai. E olha o que aconteceu com ele. Eu posso ter o mesmo fim. Então esse corte, ele pode trazer inúmeras interpretações, que são simbologias que, na verdade, elas trazem dois lados diferentes da mesma coisa. Se o trono rejeitou ela, o trono rejeitou porque ela quer que as pessoas enxerguem ela como rainha e não agir como uma rainha. Ou então, ela tá querendo ser alguém que ela não é. E o trono mostrou pra ela, minha querida, se você for igual a seu pai, o seu destino, o seu fim vai ser igual ao dele. Mas para além dessa simbologia do trono, a gente vê que Helaena, ela tá costurando uma tapeçaria, e nessa tapeçaria, Alicent observa o castelo de Harrenhal, tem assim chamas e uma pessoa de cabelo loiro, e uma coisa que chama a atenção é a questão do olho, é um olho azul, muito parecido com a cor do olho que Aemond não tem. E isso faz com que ela diga a Rhaenyra naquele momento em que elas conversam e que Alicent tá fazendo a barganha. E isso mostra o seguinte, de Helaena, por mais doidinha, por mais fora da casinha que ela seja, ela consegue enxergar aquilo que ninguém tá enxergando. Mas para além de Helaena, que é uma pessoa que não tem soberba, uma outra personagem que ficou muito evidente aqui, não tem nenhum tipo de soberba, é cálculo puro, é estratégia pura. Eu tô falando de Alice Rivers. Essa mulher nesse episódio, ela mostra de que ela não precisa de soberba, ela só precisa ser calculista e atacar no ponto certo. A gente sabe que a Alice tá com Aemond lá em Harrenhal, e ela tá tentando a todo momento fazer com que ele fique ali. Ela tenta convencer Aemond a um determinado ponto, só que ela percebe que isso não vai funcionar. Aemond meio que vai pra poder tentar fugir, e aí na hora que ele tá pra fugir no estábulo, uma criança vê, e aí a criança vai pra poder, como se fosse anunciar que ele tá lá, e aí Alice acaba matando ele. Então Aemond vê que ela, na verdade, é uma aliada. Obviamente que essa morte dessa criança não foi coisa isolada, não foi, é porque eu gosto dele. Não, isso foi pra poder mostrar, você que tem um complexo de mãe, né, de não ter uma mãe, de não se sentir amado, né, não se sentir valorizado, eu tô aqui pra te valorizar. Então ela quer criar realmente com ele uma dependência emocional, que ele desenvolva uma dependência emocional por parte dela. Quando ela percebe que talvez ela consiga criar esse vínculo, ela mostra os ovos de Dreamfire, que ficaram lá em Harrenhal, mostrando que ele pode, se ele ficar em Harrenhal, ele pode crescer, ficar forte e fazer com que esses ovos possam até vir a chocar. E aí, meu amigo, ele vai ter uma quantidade de dragões absurda, porque Veiga tá sumido, ninguém sabe onde Veiga tá. Então, a forma de fazer com que Aemond fique é, eu tenho aqui ovos de dragão e você é um Targaryen, você é um príncipe Targaryen. Então, se você negociar comigo, a gente vai ter filhos, e os filhos serão Targaryen e serão príncipes. Então, uma forma de garantir a linhagem, a sua linhagem, de garantir que você fique no trono, de garantir que você seja relevante. E aí vem a soberba, né? A gente sabe que Aemond, ele tem essa soberba do poder, de querer mostrar de que ele é forte, porque é uma forma dele compensar todos esses problemas, esses traumas que ele tem. Só que aí, meu parceiro, enquanto a Alice está armando o futuro dela com calma, o presente já tá plantando as sementinhas da destruição e do caos para o futuro. Primeira coisa é Ulf. A gente vê que Ulf, ele tá muito indignado com tudo que tá acontecendo por conta do desrespeito que ele
ele sente, porque, cara, ele veio do nada, ele não tinha absolutamente nada, ele era aquele cara que ficava escornado nas tavernas, e agora ele tem o símbolo máximo de poder, ele é um montador de dragão, e ele simplesmente não pode fazer nada. A gente até falou isso no vídeo passado aqui. Já tem alguns episódios que ele vem sendo desmoralizado constantemente por Daemon. Daemon já deu 3 tapas na cara desse cara, e nesse episódio foi o terceiro. Só que nesse episódio aqui foi o terceiro de forma muito escancarada na frente de todo mundo e de pessoas que Uff consideravam como sendo ali pessoas que faziam parte do dia a dia dele. Então, cada tapa que Daemon dá em Uff é um punhadinho de pólvora que vai sendo colocado nesse barril de traição e vai estourar lá na frente. É óbvio, fica muito nítido que é isso que tá sendo preparado. E ele consegue meio que se filtrar e entra em Tumbletown, ele vai pra se encontrar com a esposa, ele diz que ele é montador de dragão, e aí a esposa diz: eu nunca queria isso, eu queria que você estivesse do meu lado. Sair de Porto Real e vir pra Tumbletown, você não sabe o que eu sofri. E ela dá a entender que ela sofreu ali com questões, né, de abuso e etc, e o marido dela não estava lá. E aí Hill percebe que ele acabou perdendo a esposa. O que a gente percebe é que os dois agora têm justificativas mais do que plausíveis pra não continuarem com esse esquema. Eles não ganharam terra, eles não ganharam dinheiro, eles não ganharam nada que Rhaenyra prometeu. Então, obviamente, que a insatisfação que vai crescendo de pessoas que não tiveram nada e passaram a ter poder é aquela história que a gente diz: o oprimido gosta de virar opressor. Mas como se isso daí já não bastasse, Corlys, depois de refletir um pouco e depois de ter conseguido ir atrás dos piratas que saquearam, né, os bens que ele tinha, ele decide retornar para Porto Real para poder prestar esse suporte a Rhaenyra. E a gente fica: caralho, agora vai! Agora a gente vai ter mais gente em Porto Real. Corlys é sequestrado. E ele é sequestrado pela galera de Ormond. O que poderia ter sido um suporte foi uma medida que foi uma resposta de Ormond à investida que Rhaenyra fez com os Baratheon falsos. Que esse episódio mostra de que Batalha de Dragão é lindo, é maravilhoso, mas é um espetáculo visual. Aqui, nesse episódio, a gente tá falando de um jogo de xadrez meticulosamente pensado. Foi um episódio que eu senti assim, que ele avançou em todas as frentes. Foi um episódio parado, vamos dizer assim, no quesito ação, não teve tanta ação, mas teve aquela politicagem gostosa na vibe Game of Thrones raiz, que eu achei muito mais interessante a forma como esse sexto episódio abordou do que como o quinto, por exemplo. O quinto também, ele teve essa vibe de politicagem, mas eu achei que ele foi mais lento, eles esticaram mais coisas. Mas eu quero saber de você, o que foi que você achou desse sexto episódio? Qual foi o ponto mais alto que você acha que foi mais interessante? Foi realmente Criston Cole de arrasta, ou teve algum outro ponto que foi mais bonito do que esse? Porque sinceramente eu acho difícil. Então, se você gostou, curte agora, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, e semana que vem eu te vejo com mais um vídeo de A Casa do Dragão. Então é isso, valeu!